Bom dia, Ayla, tudo bem? Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, tudo. Bom dia. Meninas, vocês me ouvem? Eu tô ouvindo. Também tô ouvindo. Meninas, bom dia, vocês me ouvem? Peraí, acho que não, né? Bom Sim. dia, eu tô escutando. Meninas, bom dia, vocês me ouvem agora? Sim. Ah, que bom. Eu estava com o alto-falante desligado. Desculpem, tudo bem com vocês? Tudo. E você, professora? Também, estou bem, graças a Deus. Que bom que vocês estão bem também. Olha, meninas, hoje nós vamos falar sobre a crise do sistema colonial, já faz parte aí do capítulo 2 desse módulo 10 que a gente está estudando. O início, né, a primeira parte do capítulo 2 do módulo 10, recebe justamente esse título de crise do sistema colonial e fala também sobre a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, que é um assunto já comentado no primeiro bimestre por conta das invasões napoleônicas que nós já estudamos. E essa transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro está diretamente ligada às invasões do Napoleão a Portugal, por conta lá do descumprimento de Portugal sobre as medidas tomadas pelo bloqueio continental. Vocês estão lembradas disso? Sim. Eu estou compartilhando aqui a tela do nosso planejamento da aula de hoje. E no planejamento tem essa introdução, que vocês já estão acostumadas, né, que fala um pouco, elenca um pouco desses temas que a gente vai abordar aqui. Tem as páginas da apostila e para vocês lerem, e tem as páginas de exercícios também. E eu disponibilizei uma animação do canal Futura que tem 6 minutos, mais ou menos, e que fala dessa questão da transferência da corte para o Rio de Janeiro. É bem legal, porque é um desenho animado que mostra um pouco dessa situação da vinda da corte para o Rio de Janeiro. Tá? E aqui tem o link da nossa aula, lembrando que a nossa aula fica disponível agora com o link de YouTube lá na biblioteca de classe,
caso vocês queiram ou precisem assistir de novo depois, tá? Uma outra observação que eu coloquei lá no fórum é que a gente, a partir de agora, tem uma pasta lá na biblioteca de classe intitulada Aula de História Segundo Bimestre, algo assim. Aula de História segundo ano, segundo bimestre, mas tem essas informações. E aí, dentro dessa pasta, vão ter as subpastas organizadas por data das aulas, porque assim fica melhor organizado mesmo, estruturado. Oi, Ângelo, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem. Que bom. A gente está introduzindo aqui, estou mostrando o plano da aula de hoje, tá? E dizendo que ele está postado lá na biblioteca de classe. Agora a gente posta o plano de aula um dia antes, então quando vocês acordarem bem cedinho, já está tudo lá na biblioteca de classe, ou quem preferir olhar no dia anterior, antes de dormir, enfim, fica a critério de vocês, tá? Então, a ideia é justamente da gente conversar hoje sobre essa crise do sistema colonial, isso em amplo espectro, assim. Então, isso envolve muitas vertentes e um tempo relativamente longo, né? Um tempo de análise aí relativamente longo. A gente pega desde as reformas pombalinas, e aí eu vou compartilhar aqui a tela do livro de vocês, para vocês acompanharem, até a transferência da corte efetivamente, a abertura dos portos e a declaração do Brasil como Reino Unido, né? O Brasil deixa de ser colônia e é elevado, né, é promovido, digamos assim, à categoria de Reino Unido. Assim como, por exemplo, a Escócia pertence ao Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, enfim, tem uma ideia de equivalência quando você é promovido à categoria de Reino Unido, enquanto na categoria de colônia, não, é uma ideia de subserviência mesmo. Tá? Então, a gente vai estudar esse período. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se manifestem, se quiserem deixar o microfone ligado, enfim, fiquem à vontade. E vez ou outra eu vou parando para indagando vocês e ver se está tudo fluindo bem, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a outra tela. Só um momento. Aqui, apareceu para vocês? Sim. Sim. Beleza. Tá? Então, só para lembrar, a gente está no módulo 10, página 20. Vocês já ouviram falar do Marquês de Pombal? Acho que não, né? Não. Tá. O Marquês de Pombal é um cara interessante e importante da gente estudar. Por quê? Porque ele vai ser meio que o representante do que a gente chama de despotismo esclarecido. Esse conceito ele está aqui mencionado na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha aqui desse parágrafo que fala sobre as reformas pombalinas. É um conceito super importante. Despotismo esclarecido
é o governo que, mesmo sendo vindo de uma tradição absolutista, lá na época, no final do século XVIII, início do século XIX, é um governo que vai adotar algumas ideias iluministas. Então, déspota é a ideia de associada à ideia de um tirano, de um rei absoluto mesmo. Então, é quase que um sinônimo para a ideia de rei absoluto, de absolutismo. O déspota esclarecido é aquele rei que, por princípio, ele é absolutista, ou seja, ele tem uma tendência a concentrar o poder nas suas mãos, mas ele é esclarecido, ou seja, ele está ligado ali nas ideias que estão sendo veiculadas pelo iluminismo. Então, é um cara que está, digamos, ali na transição, né, entre o absolutismo e o iluminismo. O Marquês de Pombal, ele não era um rei, mas ele vai ser o primeiro-ministro do rei Dom José I, do rei português, que governa ali em meados do século XVIII. E o Marquês de Pombal, nesse cargo, né, de primeiro-ministro, ele vai ter um poder de atuação bastante significativo. O rei confiava bastante nele e ele era um cara super antenado com essas ideias que vinham sendo discutidas pelos iluministas. E aí, então, ele pega essas ideias e ele vai implementar uma série de modificações na estrutura administrativa de Portugal, tá? E aí não só para o reino em si, mas para as suas colônias também, tá? Então, essa administração, que a gente chama de administração pombalina, é uma administração importante da gente ter em mente. E por que a gente está falando dela agora, né? Porque ela pega ali justamente essa fase do final do século XVIII, que já é uma fase em que começam a aparecer, começam a emergir alguns movimentos aqui na colônia, né, de contestação a essa ordem absolutista, a essa ordem colonial e tudo mais. Alguns deles a gente até estudou, como a Inconfidência Mineira, por exemplo. Mas aí eu vou falar rapidinho do Pombal para a gente entender qual é essa lógica. Até aqui deu para entender o que é um déspota esclarecido e qual é o papel dessa administração pombalina? Sim, deu. Beleza? Tá. Deise, tudo bem? Bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo bem. Que bom te ver por aqui. A gente está aqui falando da crise do sistema colonial, tá? Eu estou espelhando aqui o livro de vocês, módulo 10, página 20. Qualquer dúvida é só você perguntar, tá bom? Então, gente, o que é importante a gente se lembrar da administração pombalina? A gente precisa ter em mente que ele vai instituir o erário régio, tá? Que é uma espécie de tesouro público para administrar e controlar melhor os gastos públicos. Isso era considerado moderno para a época, né? Se a gente pensar que o rei absoluto tinha controle sobre tudo, não precisava prestar contas a ninguém. Ele, então, institui o Tesouro Régio. Ele vai também arrochar, apertar a cobrança de impostos sobre a colônia, principalmente porque, nesse momento da atuação do Pombal, a atividade mineradora na colônia, na América Portuguesa, já vinha declinando, porque a exploração foi muito grande nas primeiras décadas, e aí não demorou muito a um esgotamento das jazidas de metais preciosos. Então, ele começa, para tentar manter os mesmos lucros da metrópole, ele começa a apertar mais a cobrança de impostos. E aí, o que é muito importante da gente lembrar, o governo, a administração pombalina, ou seja, essa fase aí em que o Marquês de Pombal é o primeiro-ministro de Portugal, vai ser o momento em que os jesuítas vão ser expulsos da América Portuguesa. Os jesuítas eram aqueles caras, né, da Companhia de Jesus, os religiosos,
que desde o início da colonização tiveram um papel super importante, principalmente no estabelecimento da comunicação com os povos nativos, com os povos originários aqui do território americano. Então, eles eram os caras que sacavam muito dos povos indígenas, de como poderiam negociar com uns, com outros, e quais as características, enfim. E a educação, de modo geral, estava muito centrada nas mãos dos jesuítas nesse período colonial todo. Além dessa questão dos indígenas, os jesuítas tinham um papel educacional, pedagógico muito significativo. Colégios mais importantes da colônia eram colégios jesuítas. De alguma maneira, isso sobrevive até os dias de hoje. A gente tem colégios jesuítas super renomados até hoje, por exemplo, nas principais cidades brasileiras. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que o Pombal expulsa os jesuítas. Aí vocês vão pensar, caramba, mas por quê? Porque o Pombal ele quer fazer uma administração, ele quer um controle da educação que seja um controle laico. Quando a gente fala em laico ou em secular, por exemplo, a gente está falando de uma ideia antônima, ou seja, oposta à ideia de presença religiosa. Então, quando a gente fala que o Pombal é uma educação laica, uma administração laica, isso quer dizer que o Pombal não queria a presença de religiosos nessa administração, na condução desses processos. Então, a expulsão dos jesuítas é um ponto super importante da administração pombalina. Isso foi em 1759. Além disso, o Pombal transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E aí, a gente já falou disso, quando falamos de mineração, o Pombal é o cara que faz esse movimento, meio que interpretando mesmo a mudança de eixo econômico lá do Nordeste, da época da cana-de-açúcar, para o Sudeste, por conta da mineração em Minas Gerais. Além disso, ele vai também, o que é um terceiro aspecto super importante, além da expulsão dos jesuítas, da mudança da capital, o terceiro aspecto importante é que ele cria o diretório. O diretório dos índios, eu estou até com ele aberto aqui, não sei se vocês conseguem ver, na aba aqui do meu computador, é um documento que vai ser criado para dizer como deveria ser a relação da administração da colônia com os indígenas depois da saída dos jesuítas. Então, é, mais uma vez, uma atitude laicizante, digamos assim, ou seja, antirreligiosa, de condução dessa relação com os indígenas. Então, isso é destinado à região da Grande Amazônia e ele elenca nesse documento várias medidas que deveriam ser tomadas na relação com os indígenas. É incentivada a miscigenação com os colonizadores portugueses, enfim, uma série de medidas. Ele proíbe a língua geral, ele cria aldeamentos. Então, a ideia é de promover os caciques de determinadas tribos ao posto de diretor, e teria sempre um português lá para ajudar a organizar. É uma catequização laica, digamos assim. Os jesuítas faziam esse papel de conversão dos indígenas através da religião, do evangelho. O Pombal vai dizer, não, agora acabou isso, a gente vai fazer isso através da administração civil, da administração não religiosa. Até aí, tudo bem? Sim. Beleza, esse aí é o Pombal. Marina entrou agora, bom dia, tudo bem? Marina, ouve a gente? Ainda não, depois se vocês puderem, não sei, fazer um contato com ela para dizer que a gente está sem o áudio dela, não sei, vocês devem ter um grupo. Mas, enfim. E aí,
como eu disse no início, para quem chegou depois também, a gente está falando amplamente de crise do sistema colonial. Começamos falando do Pombal. O Pombal pega essa fase aí, que é uma fase de crise da atividade mineradora. Ele é um cara que traz já ideias iluministas para a administração da colônia, e ele é um cara que vai estar no poder quando começam a eclodir as primeiras revoltas de cunho separatista, ou seja, que tem a intenção de separar determinada região do domínio português. E aí, a primeira delas, Conjuração Mineira, é a mesma coisa que a Inconfidência Mineira, aquele movimento do pessoal de Vila Rica, né, da elite ali de Vila Rica, que pretendia separar Minas Gerais de Portugal. Então, lembrando, não havia uma ideia de unidade brasileira, de um país chamado Brasil. Não existia isso. Era um grande território que era a colônia de Portugal, e as identidades regionais é que eram muito fortes. Tá? Então, os caras tinham uma noção de pertencimento à região que eles viviam. Então, esses caras viviam em Vila Rica, que viviam da exploração do ouro, eles tinham um pertencimento mineiro, digamos assim. Não tinha uma ideia de brasilidade aí no século XVIII. E influenciado pelas ideias iluministas, né, e também muito influenciados pela questão da independência dos Estados Unidos e tal, eles começam a articular um movimento para tentar separar Minas da administração portuguesa. Eles queriam criar uma república, enfim. A gente já estudou isso, né? Eu só queria pontuar isso aqui, porque isso aparece aqui no livro de vocês nesse momento da crise do sistema colonial, e é importante a gente analisar também a Inconfidência Mineira. A gente já viu isso quando falou de mineração, mas analisar a Inconfidência Mineira nesse contexto maior de crise do sistema colonial. É como se a Inconfidência Mineira fosse um primeiro sinal de alerta. Assim, olha só, os caras estão começando a pensar em separação. É melhor a gente tomar cuidado. Isso eu estou falando pelo ponto de vista da coroa portuguesa, né? Da administração portuguesa. Até aí tudo bem, gente? Aham. Beleza. Marina, você ouve a gente? Conseguiu entrar? Ainda não, né? Aqui nessa página 22, a gente tem a questão das delações, né, que vão fazer com que a coroa portuguesa chegue aos envolvidos no movimento, delações que são bem comuns na história recente política brasileira. É meio que a mesma estrutura, digamos assim, jurídica, né, com guardadas as suas devidas distinções cronológicas, mas foi o que levou a coroa portuguesa a identificar quem eram os envolvidos no movimento, e aí quem fez a denúncia, quem fez a delação, acabou se beneficiando e não sendo punido, né? Então, em troca de entregar os sujeitos que estavam articulando. Tem a questão da participação das mulheres também, algumas delas casadas com sujeitos envolvidos aí no movimento, enfim. E a gente fala também da Conjuração Baiana. Essa a gente ainda não comentou, eu acho, e ela é super importante. Ela é conhecida também, deixa eu dar um zoom aqui para a gente enxergar. Ela é conhecida também como Revolta dos Alfaiates ou Conjuração dos Alfaiates, e também algumas pessoas chamam de Revolta dos Búzios. Aí é interessante, acho que fica mais fácil da gente lembrar. Não por ter a ver com a cidade, mas porque alguns dos integrantes desse movimento usavam um búzio em um dos braços e tal, como está explicado aqui nessa página que eu estou mostrando para vocês, que é a página 23.
qual é a importância da conjuração dos alfaiates? Vou ser bem objetiva, bem direta. É uma conjuração que não é só de elite, ela envolve setores bastante populares da sociedade de Salvador, da sociedade soteropolitana. Tá? Ela acontece em 1798, tá? Então, alguns anos depois da Inconfidência Mineira, que é de 1791. Lembrando que essa é a mesma década em que estava rolando a Revolução Francesa, estava rolando a Revolução do Haiti, os Estados Unidos já eram independentes, então é um momento de eclosão de muitas revoltas, de questionamento à dominação do antigo regime, de questionamento daquela ordem de coisas, daquele mundo. É um mundo que está em crise, né? Esse mundo do antigo regime. E a conjuração baiana, ou conjuração dos alfaiates, a primeira coisa que vocês precisam saber é que ela envolve setores populares, então envolve escravos libertos, artesãos, envolve, e também tem um setor mais intelectualizado, digamos assim, como jornalistas, professores, médicos e tal. Um dos principais nomes desse movimento é o Cipriano Barata, que era um cara de bastante repercussão na época. José da Silva Lisboa era um cara super importante, que estudou com José Bonifácio, enfim. Tem uma galera importante envolvida e tinha uma grande massa popular. Salvador, assim como o Rio de Janeiro, era uma dos polos mais importantes da colônia, tinha sido capital também. E além de ser um dos polos mais importantes, eram também as cidades que recebiam o maior número de pessoas escravizadas, né, do continente africano. E na conjuração dos alfaiates, pela primeira vez, se coloca em pauta a questão da escravidão. Então, esse é o segundo aspecto que vocês precisam saber dessa conjuração dos alfaiates. Então, é um movimento que tem setores populares envolvidos e, dois, eles vão questionar a escravidão. Eles vão se inspirar muito na Revolução Francesa, principalmente naquela fase em que os jacobinos chegaram ao poder, né, e que foi a fase que acabou sendo conhecida como Era do Terror, que também é muito inspirada na Revolução do Haiti. Está tudo muito conectado. Tá? Essa revolta ela é conclamada, né? A galera se movimenta, eles colocam lá começam a fixar e divulgar panfletos e skins, que são jornais e tal, para tentar justamente convocar a população a participar. Nesse momento, quando essa galera mais intelectualizada percebe o rumo que a Revolução estava tomando, eles ficam meio com medo da Revolução descambar para ser uma revolução do Haiti, por exemplo, né, para partir para uma violência muito expressiva. Essa galera da elite, que é uma galera branca também, que tinha escravos e tal, meio que recua, e aí quem fica na linha de frente da revolução vão ser esses setores mais populares. E aí essa galera vai ser identificada pelo governo, né, e vai ser condenada e punida com pena de enforcamento, e alguns vão ser degredados, né, que era ser enviado para um lugar bastante distante. Tá? Então, essa é a importância da conjuração baiana ou conjuração dos alfaiates. Ela é bem conhecida como Revolta dos Alfaiates, tá? E também pode ser mencionada como Revolta dos Búzios. Beleza até aí, gente? Sim. Sim. Tá? Qualquer coisa vocês falam, de verdade, porque realmente é bastante conteúdo, assim. Mas eu vou ver se na próxima aula a gente consegue fazer atividades juntos aqui, fazer questões, resolver as questões de forma dinâmica juntos ao vivo, porque aí eu acho que a gente vai conseguindo também explorar, através das questões, alguns pontos mais específicos desse tema. Tá?
Vamos seguir? Podemos? Está tudo bem? Uhum, pode seguir. Gente, ótimo, então. A gente tem mais uns 10 minutinhos, né? Porque começamos 8h30, são 9. E eu queria falar com vocês, por último, dessa questão da transferência da Corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Nós já falamos sobre isso quando falamos do Napoleão, mas falamos com um enfoque no Napoleão, né? Eu acho muito legal e importante que vocês assistam a animação que eu coloquei o link lá no nosso plano de aula, tá? É divertida, sabe? É bem construída e não deixa de ter os eventos importantes que a gente precisa saber. Bom, então, primeira coisa, bloqueio continental, que vocês já sabem bem o que significou, invasão das tropas francesas a Portugal, e como efeito disso, a coroa portuguesa, em vez de ficar lá em Lisboa e resistir, eles optam por transferir a corte. Isso já era algo cogitado, eles já tinham pensado nisso em outras ocasiões e concretizam nesse momento. Qual é o cenário? Eles transferem a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Lisboa fica meio que à deriva e as tropas do Napoleão ocupam mesmo. A população de Portugal fica muito indignada com essa transferência da corte, se sentem abandonados. Mas olhando pela perspectiva do Rio de Janeiro, né, da colônia da América Portuguesa, essa vinda deles foi muito positiva. Primeiro porque, quando eles vêm para cá, uma das primeiras medidas que eles tomam, e aí isso está ligado diretamente à relação que Portugal tinha com a Inglaterra, que era uma relação de muita proximidade, de aliança e de uma espécie de dívida, assim, né? Porque, para vocês terem uma ideia, essa transferência da corte não envolveu 2 barquinhos, né? Foi uma operação grande. E essa esquadra de navios que veio de lá para cá foi escoltada pela Marinha Britânica, porque o medo de que navios franceses interceptassem essa esquadra e, enfim, atacassem a família real portuguesa era muito grande. Os britânicos escoltam. Os britânicos já tinham uma série de relações comerciais com a coroa portuguesa. Quando a esquadra chega aqui no Rio de Janeiro, todos chegam sãos e salvos, uma das primeiras exigências que os britânicos vão fazer para os portugueses é a seguinte: nós queremos comercializar diretamente com o Brasil, ou seja, não queremos mais a interferência de Portugal no comércio do Brasil conosco, ou seja, fim do pacto colonial. Essa abertura dos portos que eu estou marcando aqui com o meu cursor significa isso. Significa uma exigência dos britânicos para que o comércio do Brasil fosse aberto para que eles negociassem diretamente com esses comerciantes aqui do Rio de Janeiro, enfim, de Santos, do lugar que fosse. E a abertura dos portos é muito importante, gente. Por quê? Primeiro, é o primeiro rompimento da relação de dependência do Brasil, né, com Portugal. O Brasil continuava sendo colônia, mas já não tinha mais aquela dependência econômica, aquela restrição do pacto colonial. Então, a abertura dos portos, simbólica e praticamente, significa muito a autonomia do Brasil. Tá? Os tratados de 1810 são os tratados de aliança e amizade e os tratados de comércio e navegação. Eles vão beneficiar os britânicos com taxas de impostos melhores do que para outros países. Então, tudo isso relacionado aí justamente a essa relação muito próxima que Portugal tinha com os britânicos. Então, reparem, o Rio de Janeiro, o Brasil, de uma hora para outra, era uma colônia, vira a sede do Império Português, né? Porque toda a família real vem para cá, vira a sede do Império Português e, de uma hora para outra, passa a poder comercializar diretamente com outros países.
sendo que os britânicos eram os mais beneficiados nisso. Até aí, tudo bem? Sim. E aí, eu queria falar com vocês duas últimas coisas, tá? Além da abertura dos portos. Tudo isso, vou voltar a dizer, está dentro desse guarda-chuva da crise do sistema colonial. Eu estou dizendo isso para chamar a atenção de vocês que, desde o início lá da administração do Pombal, a gente já tem alguns sinais de que aquele modelo colonial, aquela lógica do antigo regime, aquela dominação portuguesa sobre a América, vinha sofrendo alguns abalos, tá? Então, isso não é algo que acontece de um dia para o outro, mas é um processo de longos anos. O Brasil só fica independente, de fato, em 1822. Mas aí, pelo menos, desde a Inconfidência Mineira, a gente já tinha alguns sinais de que essa dominação portuguesa na América não duraria mais muito tempo, tá? Mas essa construção da ideia de uma independência, da ideia de um país, da ideia de Brasil mesmo, é uma construção que é posterior, né? É uma construção que vem aí a partir dessa abertura dos portos que acontece em 1808, tá? Não esqueçam disso, gente. A abertura dos portos em 1808, como consequência direta da vinda da família real portuguesa para cá, é muito importante. As duas últimas coisas que eu queria falar com vocês. O Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido, né? E isso vai estar relacionado às próprias medidas lá do Congresso de Viena, que nós já estudamos também. O Congresso de Viena vai estabelecer, né, que os países tivessem autogestão, ou seja, que não fossem dominados por ninguém de fora. Então, seria uma contradição a família portuguesa viver no Rio de Janeiro e continuar mantendo o status de colônia. Então, nesse momento, o Rio de Janeiro, né, como capital, e o Brasil como um todo vai ser elevado à categoria de Reino Unido. Então, o Brasil deixa de ser colônia e passa a fazer parte do Reino Unido. Então, era Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Tá? Isso é importante também, porque é mais um passo para distanciar o Brasil daquela ideia de colônia. E uma última coisa é a questão das obras públicas e das novas instâncias, enfim, das medidas que são tomadas no sentido de fazer com que o Rio de Janeiro, principalmente, né, que era o lugar que eles viviam, tivesse a cara de uma capital do Império, né? Tivesse realmente a cara da sede do Império Português. Então, Fabi, mas como assim? Tem aqui a foto do Jardim Botânico. Desculpem. Que existe até hoje, do mesmo modo, né? Mas era algo considerado bem importante, civilizado e tal, que tinha nas principais capitais. Eles fazem Jardim Botânico, eles fazem bancos, eles fazem Casa da Moeda, eles criam uma série de estruturas justamente para fazer com que o Rio de Janeiro assumisse mesmo essa identidade de sede do Império Português. E isso é um processo irreversível, gente. O Rio de Janeiro, o Brasil, à medida em que vão conquistando isso, não voltariam jamais a ser colônia. Era isso que eu queria falar com vocês. A gente tem 1 minuto e meio ainda, queria saber se ficou alguma dúvida, se eu posso esclarecer, ajudar vocês em alguma coisa. Acho que não precisa. Tranquilo, acho que não também. Tranquilo? Uhum. Tá. Deise, deu para acompanhar?
Deu, professora. Eu vou pegar para estudar agora e vou dar mais uma lida. Eu acho que eu vou entender melhor também. Isso, Quando vocês Aí qualquer lerem, coisa eu posso perguntar na próxima aula. claro, com certeza. Na próxima aula. Isso aí. A gente pode fazer assim, na próxima aula, a gente vai entrar ao vivo no Zoom, e aí a gente já pode corrigir esses exercícios que eu deixei aí hoje no plano de aula sinalizados para vocês. Ficamos combinados assim? Então, aí a gente corrige e tira as dúvidas, pode ser? Tá bom, pode ser. Então, combinado, porque aí a gente consegue fechar bem a matéria. Tá bom, gente? Então, na quarta, a gente se vê aqui e corrige essas páginas aí da sequência. Bom? Tá bom. Ok. Então tá, um beijo para vocês. Boa semana. Se cuidem, Beijo, tá? professora, Beijo. pra você também. Tchau.